Você já se sentiu inadequado, como se não pertencesse a um espaço? Uma sensação de ser estrangeiro na terra natal de todo mundo que está à sua volta, como se faltasse alguma coisa, um tipo de carimbo que certificasse a sua existência. Se você já se sentiu assim, te convido para refletir sobre isso por alguns instantes. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este é o Serenidade Podcast. Meu nome é Alcimara Menezes e sou psicóloga, especializada em clínica fenomenológica existencial. Este é um espaço que tem o objetivo de compartilhar reflexões sobre a vida e o viver, com um episódio novo toda segunda-feira às 18 horas. No episódio de hoje, vamos refletir sobre a necessidade de ter uma marca no mundo. Uma marca pessoal que seja reconhecida ou posicionada de maneira correta, de forma que te faça sentir confortável, aceito e até mesmo admirado onde quer que você vá. Para a gente começar a pensar essa necessidade, quero trazer a história de Harvey Shine, um personagem do filme estadunidense, cujo título foi traduzido para o português como Tinha que Ser Você, lançado em 2009. Harvey é um músico de meia-idade que trabalha compondo jingles para comerciais e que está em Londres para o casamento da sua única filha. Em Londres, ele encontra uma funcionária do aeroporto chamada Kate Walker, uma mulher solteira que também está chegando à meia-idade, dedicada ao trabalho e ao cuidado da sua mãe. O encontro dos dois se dá justamente durante a fuga. Sim, ambos estão fugindo do momento das suas vidas, de maneiras diferentes, mas eles estão fugindo. Harvey Shine tem uma existência apagada, sente-se completamente descartado, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Profissionalmente, ele está para ser substituído por uma equipe mais jovem e com novas ideias. Então, ele, ao longo do filme, insiste desesperadamente para manter o contato com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas essa manutenção desesperada de um contato com o trabalho esconde, na verdade, o apagamento mais dolorido para Harvey, que é o apagamento como pai. No casamento da filha, Susan não conhece nem o futuro genro e, talvez, tenha se perdido da filha faz algum tempo. Nesse casamento, o pai em destaque é o padrasto, Brian. E as cenas do jantar que antecedem ao casamento são constrangedoras. Dá para perceber que Harvey está completamente deslocado do ambiente. Além de não conhecer ninguém além da filha, da ex-mulher e do padrasto, Harvey está sempre respondendo com um certo deboche, com um celular que não para de tocar com uma chamada do trabalho e ainda vestido com um terno que ainda está com a etiqueta da loja. O problema todo é que Harvey Shine não brilha como o Brian, que está sempre no centro das atenções. O padrasto é um homem bem-sucedido, cercado e admirado por todos, que sabe o que dizer na hora certa, que está vestindo adequadamente, que tem a memória dos últimos anos da sua filha antes do casamento, além de já conhecer o noivo e seus padrinhos. Tudo gira em torno do Brian, o grande homenageado como pai da noiva. O momento mais difícil para Harvey acontece quando a sua filha o informa que vai pedir ao Brian para levá-la ao altar. Ele congela, não sabe como responder. Tem apenas o seu trabalho para se refugiar e, naquele momento, todos os problemas do trabalho são a sua salvação. O problema é que, imediatamente depois disso, ele é informado pelo chefe que foi dispensado do projeto porque foi substituído por uma equipe nova. Harvey não tem agora nem mais onde se esconder. Ao sentir-se completamente vencido pelo apagamento, ele encontra Kate Walker, que está no momento da vida em que tenta a todo custo não fazer nenhum movimento para fora da sua rotina. Kate está parada
e está parada porque também se sente deslocada de todos os espaços que poderiam trazer algum movimento. Mas para Kate, esse deslocamento também traz uma solidão de não se sentir plenamente pertencente a algum lugar, uma solidão de quem precisa guardar para si o que realmente sente. Caso contrário, pode perder todas as suas defesas de tudo que possa lhe causar alguma dor. Tanto Harvey quanto Kate estão dando desculpas para saírem sem serem notados. Tanto Harvey quanto Kate acreditam que por serem diferentes, por pensarem de forma diferente, por desejarem coisas diferentes ou desejarem uma vida diferente das outras pessoas, isso faz deles pessoas estranhas, inadequadas. Tem um momento do filme que Harvey relata para Kate o que aconteceu. Abre aspas. Em algum momento eu perdi a minha filha. Eu acordei e percebi que não pertencia àquela casa. Sabe, eu sempre tive a sensação no meu estômago. Aquelas duas tinham uma certa vergonha de mim. Fecha aspas. Para começar a pensar um pouco sobre o quanto nos afeta a sensação de estarmos fora de alguma coisa, deslocados, inadequados, lembrando quando foi que o mundo foi ficando cada vez mais igual, fico pensando quanto o desejo de comprar e vender as mesmas coisas foi levando à padronização das coisas que eram produzidas, agora com a criação de grandes indústrias. Antes, o que era produzido em determinado local era produzido a partir da matéria-prima encontrada no local, com a construção de casas, a produção de roupas e a produção de alimentos estavam relacionados ao que aquela terra produzia. Logo, tudo poderia ser absorvido pela terra. Havia naquele tempo um sentido relacionado ao que era produzido e ao que era consumido. Entretanto, com os grandes movimentos de colonização, o que era da terra já não era suficiente, porque aquela terra já não era terra do colonizador. Seria necessário consumir o que era produzido a partir do processo industrial do colonizador, que uniformizava o que vestir, o que comer, como falar e como se organizar socialmente. Só que tudo que é produzido em grande escala precisa de uma uniformização, como o tamanho da roupa e do sapato. E essas grandes produções precisam ser escoadas, vendidas, transformadas em lucro. Então você precisa de mercado, de uma marca e de uma boa estratégia de promoção para o seu produto. Você precisa convencer o seu mercado consumidor de que o seu produto é melhor do que o outro, mesmo que seja muito semelhante. Daí você cria uma marca e investe no valor dessa marca. O valor dessa marca vai ajudar a determinar o público e o preço do seu produto. Se sua marca for pouco conhecida e não tiver diferencial, o seu produto vale menos. Agora, se a sua marca é conhecida e é desejada, seu valor aumenta e com ele o seu preço. É assim que o marketing trabalha, dando valor ao produto, como Kotler, o guru do marketing, ensinava. Mas agora eu estou falando de pessoas. E voltar ao século XVIII, XIX, parece um pouco deslocado, sabe? Mas é desse deslocamento que eu estou querendo falar. Porque tem um deslocamento agora, no século XXI, desse pensamento de produção para pessoas. Agora, as pessoas são os produtos. A gente passa a ser o item na esteira da linha de produção fordiana, que ganha ou perde o valor, dependendo da nossa marca. E essa esteira de linha de produção são os processos de determinação de quem as pessoas devem ser e o que a gente chama de essencialização ou produção de subjetividade. A gente passa a ter uma existência produzida para o sucesso, uma existência que tem que passar pela esteira, que tem que ser aprovada nos testes de qualidade, que ganha uma marca e que tem que funcionar como todos os outros produtos. Hoje, a gente precisa ter um brand, uma marca pessoal, para chamar de identidade. É preciso se encaixar em todos os requisitos e atender a todas as exigências. A gente tem que se destacar, tem que vencer a concorrência pela atenção do outro.
Só que o que a gente não percebeu é que está todo mundo na mesma esteira, então é o mesmo produto que sai. Isso se chama homogeneização. O que acontece quando todo mundo vai ficando cada vez mais igual, com a mesma cara, mesmo cabelo, a mesma boca, o mesmo jeito de falar, que tem a mesma renda, consome as mesmas coisas, tem que pensar do mesmo jeito, ter a mesma fé, sentir as mesmas emoções. Tá aí a depressão e a ansiedade sendo terrivelmente compartilhadas por tanta gente. A coisa vai tão longe que passamos a usar as mesmas expressões para pessoas que usamos para os produtos, sem nos darmos conta de quanto a gente está se coisificando, se enrijecendo, desaparecendo espiritualmente, enrijecendo fisicamente e perdendo os nossos sentidos que nos tornavam singulares, únicos, que estavam relacionados com a possibilidade da gente ser determinado, da gente estar de alguma forma sempre se relacionando com um pouquinho de nós. Um pouco de nós que não sabe, que não entende ainda e que não está totalmente pronto. Sabe o Harvey e a Kate do filme? Os dois são dois produtos que caíram da esteira de linha de produção e ficaram lá, incompletos, abandonados e sem uso. E eles tinham a percepção de que não faziam mais parte do processo. Mas também tinham as suas dúvidas se era disso mesmo que eles queriam participar. Tem um professor de filosofia chamado Alexandre Cabral. Ele escreveu sobre o quanto é importante reconhecer que existem pessoas que não fariam parte dessa linha de produção, que sairão dos padrões estabelecidos, desses padrões de existência que são reconhecidos, valorizados, protegidos e admirados, mas que mesmo assim vão continuar existindo. Porque são existências que são produzidas pela vida, que nascem na terra em que estão, que são feitas dos materiais que não podem ser adquiridos em nenhuma cadeia de suprimentos. Que existe gente que vai resistir à homogeneização e vai continuar existindo, mesmo que suas vidas não sejam validadas, mesmo sem selo de qualidade ou manual de uso. E essa gente vai continuar existindo, mesmo que o violento processo de produção tente aliená-las. Pois é. Eu continuo usando a linguagem da produção para falar das pessoas, porque é isso, sabe? A gente agora produz marcas, gente que já tem o seu valor, a sua autoridade, que vai fazer parte do grande movimento de precificação da vida, que vai determinar quem vive e quem não merece viver. Ou melhor, por quem a gente se enluta ou não se enluta, como diz a filósofa Judith Butler. E enlutar aqui quer dizer poder lamentar a morte, poder lamentar a perda. Eu fico pensando no Harvey, que era um músico incrível, mas se sentia pequeno, diminuído porque não era um Brian. Um Harvey que abriu mão da sua paternidade porque se sentiu ameaçado pela determinação do outro. Ele não entendia que ser pai era uma dádiva e que a paternidade não podia ser produzida, mas tinha que ser vivida, criada, e que ela ainda estava lá porque a sua filha ainda estava esperando por ele. Porque para Susan, amar Brian de modo algum substituía o seu amor por Harvey. Susan não amava Harvey na lógica da produção. Ele não era um produto, então ele não podia ser substituído. Eu quero finalizar esse episódio trazendo novamente a psicóloga indígena Geni Nunes, que no seu livro Descolonizando Afetos apresenta a crítica a uma existência que está próxima à ideia de uma monocultura, onde tudo que está plantado tem que ser igual, tem os mesmos ciclos, segue os mesmos métodos de plantação, vai ter o mesmo tamanho, a mesma textura, o mesmo sabor e o mesmo cheiro, onde tudo que é diferente é arrancado. É arrancado pela sociedade, mas também é arrancado por si mesmo.
Quando Harvey e Kate tentam desaparecer, fugindo dos espaços em que são convocados, eles estão tentando esconder as suas diferenças. Eles estão extremamente constrangidos porque não são mais do mesmo. E eles usam de tudo: a saída em silêncio, a ligação da mãe, a ligação do trabalho, a bebida, o deboche, a rotina. Tudo que tiverem à mão é usado para ajudá-los a não aparecer. Só que Harvey ainda é pai de Susan, e quando ele se dá conta disso, ainda dá tempo para ser esse pai. Susan sempre esteve esperando. E no caso de Kate, ela continuava com uma baita sede de viver uma vida diferente. E é com essa possibilidade de ser diferente que eu queria fechar. Porque a Jenny Nunes também apresenta a floresta como alternativa à monocultura, que é quando a gente não precisa se sentir ameaçado pelo outro, mas também não precisa competir com o outro. A gente pode se assumir mais diversos, quando a gente pode se misturar ao outro sem se sentir tanta culpa. Quando a gente pode ter dentro da gente diversos sonhos, diversos olhares, diversos modos de se relacionar com a vida, com os outros e com a gente, saindo da linha de produção e voltando a ser humano, onde a gente não precisa se sentir tão culpado por não ser igual e nem se sentir tão ameaçado, porque é diferente. Hoje fico por aqui, desejando que tudo que for diferente em você tenha a chance de fazer parte da sua vida. Até o próximo episódio.